Daqui a hora que aparecer, muito bem. Então, eu saio dela. Agora eu preciso sair daqui. Agora eu preciso voltar lá na tela que estava. Bom, tenho que voltar lá. Compartilhar. Deixa eu voltar lá. Pronto, apareceu aí para vocês, né? Voltou a aparecer para vocês? Apareceu? Apareceu. Tá, vocês estão me ouvindo bem? Tá bem aí? Minha voz está perfeita para vocês? Como que está? Eu estou ouvindo bem. Está ouvindo bem? Bom, então é o seguinte, pessoal. Ok, professor. Obrigado. Então é o seguinte, eu pedi para que vocês assistissem aqueles 2 vídeos que foi postado no YouTube, foi colocado aí também no chat da reunião, né, para que vocês assistissem, a respeito de teste de componentes, né, como que testa componente. Me pediram, né, teve um que me perguntou para fazer um tutorial para teste de transistor. Eu pretendo fazer um melhor, né? Eu preciso reunir. É que o problema é que eu não tenho muitos componentes na minha casa, né? Para fazer o teste. O ideal seria eu ter aí que alguns componentes, né? Conseguir alguns componentes para fazer teste. Eu vou ver se eu consigo, pessoal, até para a semana que vem, alguns transistores aqui, transistor de germânio, outros tipos de transistor, outros tamanhos de transistor, para a gente estar fazendo o teste, tá? Não ficar só no BCzinho, colocar outro tipo de transistor. Acho que eu já passei para vocês também a respeito de transistor um documento que é a designação de semicondutores. Acho que eu passei isso faz tempo para vocês. Mas eu posso passar novamente, deixar esse material colocado lá nos arquivos, né? Que é um tutorial que explica lá os tipos de transistor. Posso até passar isso para vocês agora. Mas antes disso, antes de eu passar esse designação dos transistores, deixa eu comentar rapidinho com vocês a respeito do teste. Vocês viram que o teste foi realizado com multímetro digital, eu não utilizei multímetro analógico, e usei aquelas garras jacaré, que ajuda muito você no teste. E outra coisa também que eu não falei ali, e é uma atividade que eu vou pedir para que vocês façam. Essa atividade de metrologia, depois vocês vão ter uma atividade para fazer, desta vez vocês terão 15 dias. Ela não vai se encerrar no domingo que vem, ela vai se encerrar no outro domingo. É uma atividade que vocês farão sobre pesquisa. Eu vou escrever direitinho lá nas tarefas lá para vocês verem o que vocês terão que fazer. A respeito de capacitor, medida de capacitor. No segundo vídeo, eu mostrei a vocês como é que testa capacitor utilizando o capacímetro. Bem, existe uma outra grandeza no capacitor que não foi medido, que não foi colocado aí, que é o ESR. É uma resistência dinâmica dele, que eu vou pedir para que vocês procurem isso na internet e depois vocês farão uma pequena, como que eu vou dizer, uma redação, vai. Não é copiar, ir lá no Wikipedia e copiar e jogar lá. Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês pesquisem e escrevam com as palavras de vocês uma redação. É uma redação mesmo. É que nem você fazer uma redação que tem que ter princípio, meio e fim. Então, essa redação vai ter uma quantidade mínima de linhas, uma quantidade mínima de toques, né? Porque senão linhas o cara escreve com corpo 22 e aí não é isso que eu quero. Então eu vou pedir para que vocês façam uma pesquisa e vocês daí façam uma redação dizendo o que é aquilo, o que é o ESR. Então precisa ter início, precisa ter meio, precisa ter fim, tá bom, pessoal? É uma redação. Bem,
mas na nossa aula de hoje. Então, veja, quando a gente está testando componentes, principalmente que a gente testa diodo, nem sempre o teste que a gente faz no multímetro significa que o diodo esteja em perfeitas condições. Porque vocês viram que quando eu medi, vamos falar do teste de diodo, quando a gente testa o diodo, a gente testa o diodo diretamente polarizado, aí a resistência é bem baixa, a gente utiliza a escala de diodo, normalmente dá um valor bem baixinho. Depois, a gente testa a condução dele inversa, né? O reverso dele. Daí a gente coloca, inverte as pontas, né? Põe a ponta vermelha no catodo e a ponta preta no anodo. E daí a gente aumenta a resistência para ver quando que ele começa a conduzir. E vocês viram que os diodos de silício, ele começou a conduzir lá na escala de 20 mega, né? Tem alguns valores lá. Ora, aquela resistência, se você pensar bem, é um valor muito alto. Porém, pessoal, quando você pega esse diodo e coloca ele numa fonte, que ele vai trabalhar, né, com tensão alta, com corrente alta, aí muitas vezes o teste falha. Você testa no multímetro e ele está perfeito. E daí, quando você coloca, ele não funciona. Principalmente, pessoal, diodos de fonte chaveada. Fonte chaveada normalmente utiliza diodos de alta velocidade. Normalmente não, ela só usa diodo de alta velocidade. Aí, quando você coloca um diodo, você testa, está tudo perfeito, tudo tranquilo. Só quando você coloca lá na fonte não funciona. Por quê? Porque o diodo não tem velocidade de comutação. E como é que eu testo isso? Não testo. Simplesmente desconfiei, boto outro diodo no lugar para fazer o teste. É lógico que, no caso das fontes chaveadas, pessoal, tem uma maneira que a gente possa fazer para testar, tá? Mas normalmente temos que ter isso em mente. A mesma coisa, transistor. Você testa o transistor, você descobre emissor, base, coletor. Você testa o HFE do transistor. Tá perfeito. Só que isso não significa que o transistor esteja funcionando. Semana, semana passada, um ex-aluno meu estava com um aparelho que estava com problema sério, a corrente estava alta. Ele mediu os transistores, o transistor estava perfeito, mediu o HFE estava alto, só que as tensões estavam estranhas, não estavam batendo. Daí, comentando com ele, ainda falando para ele, falou, olha, esse transistor está suspeito. Ele falou, eu vou trocar por via das dúvidas. Trocou. E o que aconteceu? Resolveu. E você pega o transistor, está normal. Só que lá no circuito, ele trabalha com a tensão de 45 volts. Trabalha com 45 volts e trabalha com a corrente de 2 amperes. Aí é onde o transistor não funciona, você está entendendo? E no multímetro ele está bom. Então isso acontece, tá, pessoal? Capacitor a mesma coisa, tá? Capacitor a mesma coisa. Capacitor, o pessoal fala que capacitor você não testa. Capacitor você troca. Na dúvida, pessoal, troca. É o seguinte, turma, capacitor de poliéster, ele não é de dar muito defeito, tá? Muito difícil capacitor de poliéster dar defeito. Normalmente, o que eu já enfrentei na minha vida é capacitor de poliéster em curto. Em curto. Literalmente em curto. Isso é fácil de descobrir. Agora, capacitor de poliéster sem capacidade, capacitor de poliéster com fuga, eu nunca peguei na minha vida. Nunca enfrentei esse tipo de defeito na minha vida. Agora, capacitor cerâmico sem capacidade, não sei quantos. Capacitor cerâmico com fuga, não sei
quantos. E olha, turma, o celular não mudou, tá? O celular, os capacitores que você tem SMD, tanto de celular, tanto de placa de TV, placa que usa capacitor SMD. Que tipo de capacitor que é? Cerâmico. Dá defeito? Muito. Vocês podem perguntar para o colega de vocês, o Marco, né, que trabalha com celular. Quantos capacitores ele chegou a comentar com a gente que trocou, né? Tempos atrás mesmo eu tive um problema num aparelho de som Philips, que era o quê? Um capacitor SMD de 100 PF, que estava com fuga, né? Então isso acontece muito, capacitor cerâmico. Capacitor cerâmico, pessoal, dá muito defeito intermitente também, né? No teste que eu fiz hoje, eu não testei capacitor cerâmico, porque os capacitores cerâmicos que eu tenho aqui é capacitor cerâmico de baixa capacidade. Eu preciso conseguir uns capacitores cerâmicos de maior capacidade para testar para vocês. Acredito que até semana que vem eu já devo ter alguma coisa aqui. Se eu não tiver, eu vou pegar de uns aparelhos velhos aqui, sucata, vou tirar como sucata para fazer o teste para vocês, tá bom? Mas olha, capacitor cerâmico, pessoal, dá muito defeito. Eu posso comentar com vocês muitos defeitos de capacitor cerâmico, tá? Cada um mais bravo que o outro, cada um mais cabeludo que o outro. Então, capacitor cerâmico, quando começa a dar problema, normalmente o que a gente fazia na assistência técnica? Trocava todos. Porque você não, na assistência técnica, você não tem tempo para ficar pesquisando se é esse ou se é aquele. Até porque capacitor cerâmico é barato. Não compensa você ficar querendo descobrir se é esse que está com defeito ou se é aquele. Troca logo os dois. Você entendeu? É barato. É melhor do que você ficar esquentando a cabeça. E quanto mais rápido você consertar, melhor. Né? Então, tomem cuidado com capacitor cerâmico. Tomem cuidado com diodo. Tomem cuidado com transistor. Porque nem sempre isso é verdadeiro. O teste, pessoal, que é batata, é resistor. Esse aí, tranquilo, tá? Resistor, você mediu, tá medido. LDR, vocês viram que eu medi um LDR, né? Uma fotocélula, um resistor que a resistência depende da luz. Vocês notam que no claro a resistência diminui e no escuro a resistência aumenta. Então a gente utiliza esse tipo de resistor para fazer montar o circuito da fotocélula. A gente chama aquele componente de fotocélula, mas é errado. Aquele componente se chama LDR. Fotocélula é o aparelho que tem por base um LDR. Acho que vocês se lembram do semestre passado que vocês fizeram um circuitinho, a plaquinha de circuito impresso para uma fotocélula, tá? Inclusive, pessoal, eu tenho essa plaquinha, tá? Aí depois, quando a gente voltar, que a gente começar a ter aula presencial, aí a gente conversa. Muito bem. Outra coisa, o teste, pessoal, do NTC. Vocês viram que eu peguei o NTC e coloquei numa vasilha com gelo. E à medida que a temperatura diminui, né, à medida que o NTC vai absorvendo a temperatura baixa do gelo, a resistência vai aumentando. Ok. Tem um outro resistor que é o PTC, né? Que é a sigla inglesa de Positive Temperature Coefficient, que é o contrário. Se a temperatura abaixar, né, a resistência abaixa. Se a temperatura aumentar, a resistência aumenta. Muito bem. Esses dois componentes, pessoal, eles também têm muita aplicação como leitor de temperatura, tá? Ultimamente, pessoal, não está se usando muito como leitor de temperatura, porque existe um circuitinho integrado que é muito mais preciso para fazer a leitura de temperatura
que o resistor. Tá ok? Professor, Pois não. você está passando slide? Não estou. Não estou Ah, não estou tá. passando. É que Eu você só estou estava falando. falando, eu pensei que você estava passando slide. Não. Tá parado aí. Beleza. Pessoal, só um pequeno comentário com vocês. Eu vou fotografar e depois eu mando para vocês um NTC que se utiliza em geladeira. Essas geladeiras modernas, elas utilizam um circuito com TRIAC, né? E um circuito microprocessado para fazer a leitura de temperatura, ajuste, etc. E o sensor de temperatura é um NTC. Eu tive um problema na minha geladeira, né? Que ela não desligava, ela ficava ligada direto. E aí, o que eu fiz? Né? Peguei o NTC e testei o NTC. Pessoal, o NTC estava funcionando, você entendeu? Você tirava ele da geladeira, punha na água quente, né? Depois você colocava na água fria, ele acompanhava a variação perfeita. Bem, o que eu falei? Então, está perfeito, né? O problema é a placa. A plaquinha, pessoal, não tem condições de você soldar, porque ela tem uma capa de verniz, né? Então, teria que pegar um produto químico, passar na plaquinha para tirar aquele verniz. O que eu fiz? A plaquinha não é caro? Troquei a plaquinha, né? A plaquinha custou acho que R$ 42. Troquei a plaquinha. E aí? Nada. Continuou do mesmo jeito. Era quem? Era o NTC. Troquei o NTC, né? Custou acho que R$ 12, uma coisa assim. Resolveu o problema. E aí, pessoal, eu tive a pachorra de pegar os dois NTC e fazer o mesmo teste que eu fiz no ruim e no bom. Acreditem, você não vê diferença do NTC ruim para o NTC bom. Os dois funcionam praticamente iguais, não tem diferença nenhuma de valor, de tempo, de curva de tempo, nada. Sabe? Eu realmente falei, bom, não sei que mistério que tem nessas Consul, né? Consul já foi uma excelente marca, hoje caiu muito. A geladeira tem 4 anos e já está enferrujada por baixo. A outra Consul durou 30 anos, né? E funciona até hoje, tá? A pessoa que recebeu ela, até hoje ela funciona. Bom, Obsolência programada. é verdade, é isso mesmo. É que nem esse celular Samsung, né? Eu tenho esse meu A20, ele tem 32 GB de memória, né? Bom, conclusão, ele já está com 28 GB e eu não tenho nenhum documento na memória interna. Está tudo no cartãozinho de memória. Na memória do telefone, é só aplicativo. E eu não tenho jogos, os aplicativos que eu tenho são poucos aplicativos. Eu tenho 2 telinhas de aplicativo. Tem gente que tem 4, 5 telas. Minha sobrinha tem 5 telas de aplicativo, né? Eu não tenho esse tanto de aplicativo. E assim, cada vez que essa porcaria atualiza, começa a ficar ruim. Hoje mesmo veio uma atualização. Eu fiz a atualização. E, pessoal, eu gravei os vídeos no celular. Eu não gosto muito de gravar vídeo no celular. Gravei o vídeo no celular. Na hora que eu fui importar para o Windows 10, misturou com foto. Aí tinha foto que era MP4, parecia que era MP4, não era. É atualização, né? Logo eles vão mandar uma outra atualização para consertar o que eles fizeram. E é assim, né? E aí você tô com esse aparelho em novembro, nós estamos o quê? Praticamente não tem nenhum ano, e logo eu vou ter que colocar um de 64. Aí eu vou ter que esperar sair um mais possante que 64, porque senão não vai dar também. É o que você falou, obsolência programada, né? É o que está acontecendo hoje em dia. E pior que o lixo eletrônico só vai aumentando no mundo, né, pessoal? Isso que é o problema. Turma, dúvidas, questões, curiosidades que vocês queiram saber?
Professor, qual produto que passa na placa para poder tirar o verniz? Então, rapaz, esse verniz que tem na Consul, eu não sei. Eu andei pesquisando, mas eu não encontrei, sabe? E eu perguntei para uns colegas meus que trabalham em indústria, né? Eles falaram que é um produto que só assim, quem tem CNPJ que compra, que é um produto muito perigoso, você entendeu? E aí você não consegue pôr o ferro de solda, porque o ferro de solda não rompe aquele verniz, aquela camada. Porque como ele fica dentro da geladeira e ele vai pegar a umidade, né? Então o verniz é para proteger daquilo, você entendeu? Mas tem que ter. Máquina de lavar, a mesma coisa. Máquina de lavar também tem essa película que você não tira de jeito nenhum, né? A outra máquina de lavar que eu tinha, né? Ela não, era uma placa normal. Você podia montar e desmontar, trocar o triac dela a hora que você quisesse. Mas essas agora você já não consegue mais. Então, ainda é SMD ainda. Então, imagine, tem verniz no SMD. Então, não consegue. Mas tem um produto, viu? Eu não sei te dizer qual. Não sei te dizer o nome, mas tem um produto sim, para você fazer isso. Ô, turma, para encerrar, eu quero fazer uma pergunta. Como que eu testo o circuito integrado? Tem jeito de testar circuito integrado com multímetro? No negativo e no positivo, né? Então, tem como eu testar um circuito integrado? Para saber se o circuito integrado está bom ou está ruim? No multímetro? Eu fiz um teste uma vez, mas é tipo colocando positivo e negativo nos terminais. E checando a resistência. Se tiver muito baixa, é porque tá queimado. Mas teoricamente não tem como, né? Para a gente saber se ele está funcionando ou não, né? Porque ele é um conjunto de vários transistores, diodos, resistores, né? Mas é uma saída. Agora, tem lugar no circuito integrado que a resistência é baixa também de um terminal para o outro, né? Tá entendendo? Muitas vezes, entre a entrada do mais e a entrada do menos, dá para você testar, se tiver um curto, né? Mas, via de regra, pessoal, não tem como a gente testar um circuito integrado com o multímetro e falar assim, olha, esse circuito integrado está perfeito. Não tem como. E outra coisa, tá, turma? Tomem cuidado, porque se ele for CMOS e você for testar com o multímetro, mesmo que ele esteja bom, você pode queimar ele, tá? Eu preciso fazer também um outro vídeo para falar como nós testamos transistor MOS, né? JFET. Mas o problema é que eu não tenho nenhum JFET aqui na minha casa, né? E nem tem como eu comprar, né? Aqui em Itapevi tem uma lojinha, mas o cara não tem esses componentes. Eu estive vendo no Mercado Livre, mas o cara vende muita peça, ele não vende uma peça, né? Então, não tem como eu fazer. Eu andei vendo alguns vídeos no YouTube do cara fazer esse teste, mas alguns vídeos lá tá meio perigoso, viu, pessoal? Tem algumas coisas que o pessoal põe no YouTube, se você fizer, você ferra com o componente. Eu vou ver se eu acho um que o cara fez e que esteja bom mesmo, para indicar para vocês, porque sobre JFET eu não vou ter condições de fazer, porque eu não tenho aqui em casa. Pessoal, então, circuito integrado, assim, você testar e falar, ele está jóia ou não está jóia. Não tem como, tá? Circuito integrado, infelizmente, não dá para a gente saber se está perfeito ou não. Dúvidas, pessoal? Curiosidades, questões? Se não tiver, estarei encerrando a aula. Encerrando a gravação. Encerrando a gravação e continuando a postos aqui para tirar dúvida. Deixa eu ver aqui quem foi que me perguntou. Você vai disponibilizar essa aula 7 para a gente, PDF? Qual? Dessa aula 7? Essa que eu falei? Que estava no PowerPoint aí? Não, essa aula aqui não tem PowerPoint. Essa aula aqui só tem um PowerPoint. Na verdade, eu não fiz PowerPoint dessa aula. Eu só falei.
Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu farei o seguinte. Essa gravação, eu vou pegar essa gravação, eu vou baixar essa gravação e vou subir ela para o YouTube, a gravação da aula. Eu subo para o YouTube e aí eu passo para vocês no chat da escola, tá? No chat do WhatsApp, a gravação dessa aula, para que vocês, quando queiram assistir essa aula, vocês possam assistir essa aula. Mas, infelizmente, para essa aula hoje eu não tenho PowerPoint. Eu só coloquei aquilo ali na tela para a gente poder, como se fala, saber o que nós estamos vendo, tá? Mas só por isso. Entendido, senhor. Valeu. Mas eu vou fazer que nem na semana passada, né, pessoal? Se não me engano, eu fiz isso, né? Eu coloquei a aula no YouTube e passei o link para que vocês pudessem assistir, tá certo? Foi isso, né? Eu fiz isso, eu lembro. Parece que eu fiz isso. Minha cabeça funciona para coisa antiga, coisa nova está meio falhando. Então eu farei a mesma coisa, tá? Daqui a pouco eles já liberam a gravação, aí eu salvo a gravação e mando para o YouTube. E mando o link para que vocês possam assistir. Perfeito? Posso, então, interromper a gravação? Professor, vai ter questionário hoje ou não? Então, seu Luiz, vai ter. Para essa aula, você vai ter uma atividade que vai ser uma pesquisa sobre o ESR, né, do capacitor, e aí você vai ter 15 dias para fazer ela. Ah, sim, aquilo lá. Isso. É para fazer no Teams, no Word, eu deixo para que vocês consigam editar, tá? Vai ser um documento editável, porque acontece o seguinte também, pessoal. Eu estava usando o Windows 7. O Teams no Windows 7 não fica legal. Agora eu estou com o Windows 10, porque o centro permite que você use o Windows 10, tá? Então, se você não tem o Windows 10 e quiser colocar na sua máquina, pode pôr. Ponha na sua máquina. Entra lá na loja do software, lá, depois se alguém quiser, eu comento com vocês como é que faz. Instala o Windows 10 que vai ficar perfeito. Tudo bem? Posso parar a gravação então? Então, estou encerrando a gravação.